Meu povo, agora a gente vai começar a fazer um resumo de princípios administrativos. Sempre a minha ideia é fazer essas aulas de resumos de cada um dos assuntos. Essas aulas não serão aquele resumo fast, serão resumos um pouquinho mais aprofundados. Você vai ver que essa nossa aula aqui vai ter aí na casa de uns 20 até 40 minutos, a depender do conteúdo. Nós vamos começar aqui fazendo então o nosso resumo de princípios administrativos. E só para a gente lembrar assim, primeiro eu gostaria de trazer rapidamente um aspecto geral assim sobre os princípios. Eu preciso que vocês anotem as primeiras informações aqui. Primeiro, quando a gente fala de princípios, nós temos basicamente duas categorias de princípios. Nós temos aqueles princípios que são chamados de princípios expressos. O que é o princípio expresso? É aquele princípio que aparece literalmente na norma. O nome dele vai aparecer em cada uma das normas a qual ele se refere. Então a gente pode ter um princípio expresso na Constituição, um princípio expresso na Lei de Licitações, um princípio expresso na Lei de Processo Administrativo. A lei vai falar o seguinte: são aplicáveis os seguintes princípios. Ela diz quais são os princípios e dá o nome de cada um deles: legalidade, pessoalidade e assim sucessivamente. E nós temos também os princípios implícitos. O que é um princípio implícito? O princípio implícito, ele não tem o nome dele aparecendo literalmente numa norma. Só que nós vamos ver a sua aplicação, nós vamos ver que ele decorre de uma outra norma, ele decorre da doutrina, decorre da jurisprudência. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. A Constituição diz que nos processos administrativos e judiciais, nós temos que observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ela não fala princípio do devido processo legal, mas ela manda observar o devido processo legal. Então aqui nós temos o princípio do devido processo legal. Então os princípios implícitos, eles não são chamados de princípio diretamente pela norma, mas a partir de alguma regra, alguma coisa que está naquela norma, a doutrina constrói esse princípio. Então é basicamente isso. Quando a questão de prova não define qual que é a sua referência, normalmente nós consideramos a Constituição Federal. Então assim, a norma, a lei, a questão da prova não fala assim, ó, qual que é o princípio expresso na lei tal? Se a questão não fala e ela só pergunta o que é um princípio expresso, normalmente a referência é a Constituição Federal. E aí você lembra que lá na Constituição Federal, quando a referência é a Constituição, nós temos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos na Constituição. Todos os demais são considerados princípios implícitos. Segundo ponto que eu tenho que trazer dessa nossa parte introdutória aqui sobre os princípios. Afinal de contas, o que é um princípio? Pessoal, o princípio, ele normalmente, às vezes a gente chama ele assim de postulado básico. Por que ele é um postulado? Porque o princípio, ele é algo um pouquinho mais abstrato. De tal forma, abstrato, ele tem um pouco mais de subjetividade. Com isso, o princípio nos ajuda a interpretar e aplicar todo o ordenamento jurídico. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Vamos lá. Interpretar o ordenamento. Normalmente, quando nós vamos falar de normas, nós temos regras e princípios. Uma norma, por exemplo, normas são aqueles comandos que a legislação, o ordenamento jurídico determina. As regras são aqueles comandos claros, nítidos. Por exemplo, se uma lei pega e fala o seguinte: o edital tem que ser publicado com antecedência de pelo menos 10 dias. Isso é uma regra. Se você divulgou com antecedência inferior a 10 dias, você não observou a regra. Se você divulgou com uma referência, com um prazo de 10 ou mais dias, você observou a regra. Veja como isso é objetivo. Agora, se eu falo para vocês, nós temos que observar o princípio da supremacia do interesse público. Nós temos que observar o princípio da competitividade. Nós precisamos observar o princípio da isonomia. Você consegue perceber como isso é um pouco mais subjetivo? A gente não consegue ter um comando claro, literal aqui? Então, com isso, ele nos ajuda a interpretar todo o ordenamento jurídico. O princípio não é algo direto. Então, vamos pegar o exemplo. A gente pega o princípio da isonomia. Horas, você tem que observar as pessoas de forma igualitária. A gente sabe que existem cotas em concursos públicos. Então, consegue perceber essa subjetividade do princípio? Então, o princípio, ele serve como referência para nos ajudar a interpretar o ordenamento como um todo. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar para vocês, e aí nós vamos partir para os princípios propriamente ditos, é esse comando aqui, ó. Pessoal, não existe hierarquia entre princípios. Então guarde essa regra aqui.
Não existe hierarquia entre princípios, mas nem entre o princípio da legalidade e os demais, nem entre os princípios expressos e os demais, nem entre o princípio da supremacia e os demais. Não existe hierarquia. Nenhum princípio é simplesmente mais forte do que os demais. Professor, mas eu não poderia dizer que os princípios expressos na Constituição, por estarem na Constituição, são mais fortes do que outros princípios? Não. Porque o fato de ele constar na Constituição é apenas um aspecto formal. Porque ele pode até não constar o nome na Constituição, mas a sua aplicação também decorre da Constituição. O princípio do devido processo legal não é expresso, mas ele decorre da Constituição. O da segurança jurídica não é expresso, mas também decorre da Constituição. Por isso que não existe hierarquia entre qualquer princípio. Professor, mas num caso concreto, como é que eu vou saber qual princípio deve prevalecer? Se houver um conflito entre dois princípios, como que eu saberei qual o princípio que vai prevalecer naquele caso? A partir de uma regra que a gente chama de ponderação. O que é essa ponderação? Em cada caso concreto, eu vou analisar o contexto para entender qual princípio melhor se adequa àquela situação. E um exemplo clássico é o seguinte: se um ato é ilegal, a priori ele é anulado, seguindo o princípio da legalidade. Porém, existem situações em que você anular o ato gera um prejuízo para a segurança jurídica, e aí você não poderá mais anular. É o caso, por exemplo, da decadência. Você tem 5 anos para anular os atos que geram efeitos favoráveis aos administrados. Então perceba, num prazo inferior a 5 anos, eu anulo. Prevalece a legalidade sobre a segurança jurídica. Após 5 anos, eu não posso mais anular. Prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade. Percebeu que cada caso concreto tem uma solução diferente? Bom, a partir daqui, você já entendeu em linhas gerais como aplicar os princípios. E agora nós vamos começar a falar dos princípios expressos na Constituição Federal. Então, a nossa referência aqui, quando eu falo de princípios expressos, é expresso na Constituição. E você tem que lembrar que lá na Constituição nós temos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar falando do primeiro desses princípios, que é o nosso princípio da legalidade. O que você tem que saber sobre a legalidade? Você tem que saber sobre a legalidade os seguintes aspectos. Primeiro, que a administração pública, quando a gente fala da administração pública, a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, a administração pública está sempre vinculada à lei. Quando a gente fala de legalidade, em regra, nós estamos considerando a legalidade num sentido amplo, porque a administração tem que seguir a lei, tem que seguir os decretos, tem que seguir outros regulamentos e outros atos normativos. Então, não é só a lei propriamente dita, são várias outras situações. Então, esse é o aspecto amplo. Eu falei para vocês que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei prevê. Ou seja, a lei determina que a administração pública faça determinada coisa, ou a lei ainda autoriza que a administração faça. Você consegue perceber que para a administração pública, a lei acaba tendo um aspecto positivo porque ela cria hipóteses de atuação, determinando ou autorizando. Para o particular, a lei é diferente. Para o particular, quando a gente fala de princípio da legalidade, nós damos uma ideia de autonomia da vontade. Então, olha só, para a administração pública, eu quero colocar aqui um quadrinho para vocês para comparar. Quando eu falo do princípio da legalidade para a administração pública, nós falamos que essa legalidade ela pode ser chamada de princípio da estrita legalidade ou da legalidade administrativa. Quando eu falo de um particular, um cidadão em geral, isso que é o particular, a gente também conhece ele como administrado, nós temos um outro significado, que é conhecido como autonomia da vontade. O que isso aqui quer dizer? Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso quer dizer o quê? O particular pode fazer tudo que a lei não proibir. Então, pega aqui, ó. O particular, se não houver lei, ele pode fazer. A administração pública, se não houver lei, ela não pode fazer.
porque ela só poderá fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Por isso que para a administração, a legalidade tem esse aspecto positivo de criar hipóteses de atuação, e para o particular ela tem um aspecto negativo de impedir o particular de atuar em algumas situações. Fechado? E agora, só para fechar aqui sobre o princípio da legalidade, eu ainda queria colocar mais um aspecto. Você já deve ter ouvido falar, em alguns locais, sobre o princípio da reserva legal. Professor, o que significa reserva legal? Reserva legal é um dos aspectos do princípio da legalidade. A reserva legal, ela é utilizada naquelas situações em que você tem que ter lei propriamente dita, lei em sentido estrito. Por exemplo, para tipificar uma conduta como crime, um decreto não pode fazer. Então, só a lei pode dizer que determinada situação é um crime. Trazendo para a administração pública, a criação de uma autarquia depende de uma lei ordinária, uma lei específica. Não pode um decreto criar uma autarquia. Então, isso é reserva legal, aquelas situações em que nós vamos aplicar a lei em sentido estrito. Só os atos com força de lei se enquadram dentro do que a gente chama de reserva legal. Fechamos o nosso primeiro princípio, o princípio da legalidade. O segundo princípio que eu quero trazer para vocês, número 2 aqui, é o nosso princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele é basicamente um super princípio, porque ele tem várias aplicações, e eu quero explicá-las aqui para vocês. Quando a gente fala de princípio da impessoalidade, a primeira ideia que você deve ter em mente é que a finalidade representa a finalidade. Ou seja, toda atuação da administração deve ter por fim atender ao interesse público. Essa é a primeira ideia. Todo ato administrativo deve buscar atender ao fim público. Isso é a finalidade. A segunda ideia aqui é a isonomia. O que a gente quer dizer com isonomia? Eu quero dizer para vocês que toda a atuação da administração pública deve ser aquela atuação isonômica. Você não pode favorecer ou prejudicar alguém por questões puramente pessoais. Ah, esse aqui é meu amigo, vou colocar ele na frente na fila, vou fazer o processo dele andar mais rápido. Não pode. Existem hipóteses em que você vai favorecer algumas pessoas, mas essas hipóteses têm previsão legal. É o caso, por exemplo, de uma cota em concurso público, de uma fila preferencial para idoso. É a ideia do que a gente chama de igualdade material. Você trata com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na medida da desigualdade. Então você favorece determinados públicos que seriam menos favorecidos a partir de um critério definido pela lei. O terceiro aspecto que a gente traz sobre o princípio da impessoalidade, muito cobrado em prova, é a vedação à promoção pessoal. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: a publicidade oficial ela deve ter um caráter educativo, orientativo. A publicidade oficial não pode ser utilizada pelas autoridades públicas para se autofavorecer. Não pode um prefeito municipal mandar colocar sua foto no boletim escolar do seu filho e mandar um joinha e falar o seguinte: olha, o seu filho está cada vez melhor na escola, isso graças ao meu programa de educação, vote em mim na próxima eleição. Não pode fazer isso, porque a publicidade oficial ela é impessoal. Isso, inclusive, hoje, segundo a lei de improbidade administrativa, é considerado um ato de improbidade, utilizar a publicidade oficial para se autopromover. Teriam ainda outras aplicações, mas essas aqui são suficientes para a maioria das questões de prova. Terceiro princípio que aparece na Constituição Federal. Nós estamos falando do LIMP. Então, agora nós vamos para o princípio da moralidade. Pelo princípio da moralidade, a atuação da administração pública deve ser uma atuação ética. A administração pública deve ter uma atuação honesta. Essa regra aqui, do princípio da moralidade, ela ganhou uma importância fundamental na Constituição Federal de 88, porque a Constituição, ela fala legalidade, impessoalidade, moralidade. Veja que a legalidade está aqui e a moralidade aqui. Antigamente, a doutrina falava que a moralidade estava dentro da legalidade, era só um subprincípio da legalidade. Hoje a doutrina fala o seguinte: se a Constituição separou, a Constituição quis dar significados distintos para os dois princípios. Ou seja,
Quando nós falamos de moralidade, nós falamos que a moralidade tem uma juridicidade própria. O que isso aqui quer dizer? Teoricamente, um ato pode ser lícito, mas imoral, e por isso ele será passível de anulação. Porque você pode anular um ato simplesmente por ele ser considerado imoral. Show de bola, né? Próximo aspecto que eu quero trazer aqui para vocês, o nosso princípio número 4, é o princípio da publicidade. Professor, o que cai em prova sobre o princípio da publicidade? Bom, primeiro você tem que lembrar que publicidade representa a transparência. Ou seja, a atuação da administração pública deve ser uma atuação transparente. A sociedade tem o direito de acompanhar os atos, programas, projetos editados pela administração pública. E com a Lei de Acesso à Informação, houve uma mudança de paradigma. A partir da Lei de Acesso à Informação, nós definimos o seguinte: a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Com isso, o que a gente quer dizer? Primeiro, que a administração tem que divulgar de forma ativa, ou seja, independentemente de provocação, informações de interesse coletivo, de interesse geral. Por exemplo, despesas públicas, contratações públicas. Tudo que é de interesse coletivo é divulgado sem que você precise pedir. E nós também temos meios de você acessar as informações públicas. O direito de petição, você pode pedir certidões dos órgãos e entidades públicos. Nós temos a possibilidade de formular requerimentos solicitando informações. É a tal da transparência passiva. Ok, mas eu acabei de contar para vocês que a transparência é a regra. Na dúvida, você tem que ser transparente. É isso que o princípio está nos contando. Porém, existem hipóteses de sigilo. E é isso que cai em prova. Nem tudo é transparente. Existem situações em que você pode ter sigilo. Quando que o sigilo é viável? Segundo a própria Constituição Federal, o sigilo pode ser adotado quando for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então imagina que o Brasil está com alguma ameaça à sua soberania e por isso está preparando uma grande operação militar. Pode chegar lá um particular qualquer e solicitar informações sobre essa operação? A priori não, porque isso diz respeito à segurança do Estado. E é por isso que você pode decretar o sigilo em algumas situações. Teria aqui também a proteção da intimidade da vida privada, também entraria com uma possibilidade de restrição de acesso. Vamos voltar para cá e vamos agora para o nosso quinto e último princípio. Nós vamos falar do nosso princípio da eficiência. Pessoal, o princípio da eficiência, ele tem um aspecto interessante. Dentro da Constituição Federal, ele é o princípio mais jovem. Por quê? Ele não constava no texto original da Constituição e foi acrescentado por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 98. Essa emenda aqui foi conhecida na época como Emenda da Reforma Gerencial, ou simplesmente Reforma Administrativa. Então, até 98, ele não aparecia expressamente na Constituição. A partir de 98, passou a constar na Constituição Federal expressamente. O que esse princípio aqui exige? Ele exige resultado. Ele exige rendimento. Esse princípio exige qualidade nas atuações estatais. Então, é uma mudança de foco, tanto quanto à forma de organização da administração pública, quanto também em relação à atuação dos agentes públicos, que devem ser eficientes. Por isso que a emenda 19 de 98, ela criou algumas flexibilizações, por exemplo, quanto à estabilidade, criando novas hipóteses de perda do cargo público, porque nós queremos servidores públicos que produzam, que entreguem qualidade. De um lado, nós temos que ter a proteção, que é a estabilidade, mas isso não pode ser utilizado para simplesmente o servidor não fazer nada. Ele tem que ser um servidor eficiente e que de fato serve à sociedade. Esse é o papel do servidor. Nunca se esqueça, quando você ingressar num cargo público, que o seu papel é servir à sociedade, independentemente do que venham a te falar.
Superado isso, nós podemos agora falar dos próximos princípios, que são os nossos princípios implícitos. Mais uma vez, lembrando, eu estou falando aqui de princípio implícito, quando a minha referência é a Constituição Federal. E o primeiro que eu vou colocar para vocês, na verdade, são dois. Eu vou colocar aqui o princípio da supremacia. O que representa o princípio da supremacia? O princípio da supremacia, ele trata dos poderes que a administração pública possui. Ele trata das prerrogativas que os agentes públicos possuem. Porque para eu poder proteger o interesse coletivo, eu preciso ter um conjunto de ferramentas que permitam que os agentes protejam o interesse coletivo. Por isso que em um contrato administrativo, nós temos cláusulas exorbitantes, são poderes especiais. Por isso que um agente público, ele tem imperatividade na sua atuação. Alguns atos gozam de autoexecutoriedade, presunção de legitimidade. Tudo isso são prerrogativas, são poderes que o Estado tem para proteger o interesse coletivo. Do outro lado, a gente tem que aplicar aquela famosa frase do tio Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ele falou o seguinte: Peter, tem que colocar uma voz, não vou ter uma voz para isso. Peter, do lado de grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que frase sensacional, merece até uma salva de palmas, tio Ben. Do lado de grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que isso quer dizer? Se o Estado tem poderes, por outro lado, ele também tem responsabilidades. E aqui veio o princípio da indisponibilidade. Pelo princípio da indisponibilidade, a administração pública, ela tem uma série de restrições. Uma série de limitações, que a gente também chama de sujeições. O que isso aqui quer dizer? Que a administração pública tem que observar algumas formalidades, tem que fazer concurso público, tem que ser transparente, tem que fazer licitação, tem que observar a lei. Isso são as restrições que o Estado se submete. Juntos, esses dois aqui formam aquilo que nós chamamos de regime jurídico administrativo, ou seja, um conjunto de poderes e um conjunto de restrições. Avançando mais um pouco aqui ainda com os nossos princípios implícitos, eu vou trazer um outro que aparece muito em prova, que com certeza você conhece. Princípio da autotutela. Pelo princípio da autotutela, a administração pública, ela tem a capacidade de controlar, de rever os seus próprios atos. A administração tem essa prerrogativa. E qual que é a consequência disso aqui? Como a administração pode controlar os seus próprios atos, ela pode, com as suas próprias prerrogativas, anular os atos administrativos considerados ilegais. São os atos viciados, os atos praticados em desconformidade com a lei. Ok, mas não é só isso que a administração pode fazer. A administração pública também pode revogar aqueles atos que são lícitos, ou seja, foram praticados conforme a lei, mas que por alguma razão eles não são mais convenientes, eles não são mais oportunos. Você às vezes compra uma coisa e depois percebe que não precisa mais e vai lá e vende essa coisa. A administração edita um ato e ela pode revogar os seus próprios atos também. Esse é o nosso princípio da autotutela. Outro princípio importante para você anotar aí é o nosso princípio da segurança jurídica. O que é o princípio da segurança jurídica? Só para você entender o princípio da segurança jurídica, imagina que você vai sair com alguém. As mulheres vão sair aí com uma amiga. Aí a amiga fala, ai, vamos numa baladinha, tal, então vamos com a roupa assim. Aí você vai lá e se arruma, coloca uma roupa de balada. Aí de repente ela fala, ai, não, quer saber, eu não tô muito bem para ir numa balada, vamos num jantar chique. Aí você vai lá e tem que trocar de roupa. Aí daqui a pouco fala, não, mas vamos pra balada, vamos pra balada. Aí você tem que trocar de roupa de novo. Você não consegue se planejar, você fica num vai e volta.
Isso está gerando um prejuízo, uma previsibilidade. Nós não estamos gerando a estabilidade, a manutenção das situações pré-constituídas. Então, nós queremos uma estabilidade daquelas relações jurídicas. Você só consegue fazer um investimento, por exemplo, imagina que você vai fazer uma obra e você vai lá e obtém uma licença do Estado. Quando você começa a obra, vem o Estado e corta a licença. Aí você perde todo o dinheiro que você investiu. Não dá, né? Então nós precisamos de estabilidade das relações jurídicas. Esse princípio ele tem um aspecto que nós chamamos de aspecto subjetivo, que é conhecido como o princípio da proteção à confiança. O que isso aqui significa? O princípio da proteção à confiança, ele é o aspecto da confiança que o sujeito, por isso que a gente chama de subjetivo, subjetivo vem de sujeito, pessoa. O particular deposita na atuação lícita da administração. Você acredita que a administração pública está agindo da forma correta. Então você não pode ser prejudicado por isso. É aquela ideia do ato praticado por um agente de fato. Agente de fato é aquele que tem problema na investidura. Esse ato é imputado ao Estado. E ele não pode ser desfeito prejudicando o particular se o particular não deu causa à ilegalidade. Essa é a aplicação do princípio da proteção à confiança. Avançamos mais um pouquinho aqui, que eu tenho ainda mais 2 princípios para tratar com vocês. O princípio que eu vou colocar agora é o nosso princípio da continuidade. Pessoal, imagina que você está indo trabalhar e quando você chega no ponto de ônibus, você toma conhecimento que os motoristas de ônibus estão de greve. Eu vou piorar ainda a situação. Nesse dia está chovendo e começa a cair um pé da água bem na hora que você chegou no ponto de ônibus. Você não vai ficar nada feliz com essa situação. E qual que é o problema que nós estamos tendo aqui? Os serviços públicos estão sofrendo um problema de continuidade. Então nós precisamos de continuidade dos serviços públicos porque a sociedade depende desses serviços prestados pelo Estado. Então, os serviços públicos, como regra, não devem ser interrompidos. Eles devem ser prestados continuamente. Essa é a lógica do nosso princípio da continuidade. Qual que é a consequência dele? Por exemplo, quando o servidor público vai entrar em greve, pelo menos um contingente, pelo menos uma quantidade de servidores devem continuar trabalhando, para não prejudicar a população. Quando determinada autoridade entra de férias, ela tem que deixar um substituto, porque alguém tem que assinar os documentos, os requerimentos, as licenças e etc. Essa é a ideia do nosso princípio da continuidade, que os serviços não sejam paralisados, salvo casos excepcionais. E por fim, o último princípio, na verdade são 2 princípios que eu vou abordar aqui com vocês, são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O que esses 2 princípios aqui significam? Eles significam o seguinte: sempre que a administração pública for aplicar alguma restrição, essa restrição ela não poderá ser excessiva, ela não poderá ser exagerada. Esses princípios aqui, eles defendem a aplicação de um critério que a gente chama de adequação entre os meios e os fins. E é fácil de a gente entender. Imagina que você vai matar uma mosca que está ali, você está ali estudando e fica aquela mosca ali. Você está anotando, Zé, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, Zé. Aí você pega uma bala de canhão e, agora você vai ver sua mosca maldita, pá! Mata a mosca. Você não vai fazer um negócio desse, né? Porque você vai matar a mosca, mas vai destruir a sua casa, vai acabar com o seu ambiente de estudo. Então você vai pegar um chinelinho, a sua havaiana e pá! Vai resolver o problema. Então qualquer restrição, ela tem que ser estritamente necessária para atender ao interesse público. Nem mais, nem menos. Não pode ter excesso, não pode ter exagero. Essa é a lógica da razoabilidade e da proporcionalidade. Bom, com isso nós fechamos os nossos principais princípios
tanto os expressos quanto os implícitos, e eu só queria lembrá-los que existem também outros princípios, pouco cobrados em prova, mas que é só para a gente ficar de olho assim que eu vou passar aqui rapidamente. O princípio da hierarquia: a administração é organizada num sistema hierárquico, o superior manda, o de baixo obedece, porque a gente tem pessoas que planejam e pessoas que executam. Princípio da precaução, muito utilizado no direito ambiental. Qualquer medida que possa gerar um dano grave à sociedade deve ser vista com cautela. Você deve sempre buscar as medidas preventivas. Por exemplo, no aspecto do meio ambiente, se você concede um licenciamento sem a cautela, dificilmente você consegue reverter essa situação no futuro. Princípio da sindicabilidade: todo ato é passível de controle. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Os meus 2 filhos estavam brincando, de repente escutei um barulho. Quando eu subi, vi que os 2 tinham acabado de quebrar alguma coisa. Eu fui lá e coloquei os 2 de castigo. Mas depois eu descubro que, na verdade, quem quebrou foi o filho A e não o filho B. A minha medida ofendeu o princípio da intranscendência. Eu tinha que ter punido o filho A e não o filho B. A sanção não pode passar da pessoa do infrator. Quem faz algo errado é que, de fato, tem que ser punido. Essa é a lógica do princípio da intranscendência. Princípio da subsidiariedade, basicamente tem um aspecto de que o Estado ele deve atuar naquelas situações que são próprias, como segurança, justiça, e atuar de forma supletiva ainda naquelas questões sociais e econômicas, saúde, educação. O Estado vai lá e suplementa aquilo que a iniciativa privada também pode prestar. Princípio da responsividade. O agente público ele tem que prestar contas e pode ser responsabilizado. E o último princípio é o princípio da consensualidade. Tá? É moderno esse princípio aqui. O Estado, ao invés de impor a sua vontade, ele pode negociar. É por isso que nós temos hoje em dia muitos instrumentos de parcerias, você tem audiências públicas, consultas públicas, tem também as organizações da sociedade civil, você traz a sociedade para o debate. Esse é o nosso princípio da consensualidade. E com isso nós fechamos o nosso resumão sobre os princípios administrativos. Um grande abraço para vocês.